afirmou certezas, a de que precisa de reforços, mas ao mesmo tempo, não é, Pedro? Algumas ideias que o Ramon Dias trabalhou nesses 10 dias, elas deram sinais. Você não pode dizer que já tem estilo, tudo isso seria precipitado. Mas a mudança de perfil da equipe começou a ser ensaiada hoje. Agora, passa necessariamente pela chegada de outros jogadores, e aí talvez se acentue o drama, né? Porque é um técnico novo, com um elenco que precisará ser renovado, e o mercado está dizendo isso, e um campeonato em curso, com o Vasco. Me chama a atenção, eu estava comentando com o Pedrinho, o Vasco está a 6 pontos da primeira equipe fora da área de rebaixamento. Significa que o Vasco tem que vencer os seus 2 próximos jogos, nós temos ainda mais 9 pontos em disputa, e essa equipe não pode pontuar, para que o Vasco comece a ensaiar uma reação, né, Pedro? Beleza, André? Fala, Pedrinho. Rick, Mansur. Cara, o que assusta um pouquinho é que, assim, os adversários, eles não fazem muita força para vencer o Vasco. Assim, o Atlético Paranaense não fez força. No final foi lá e fez 2 gols. A gente percebe que o Dias tem algumas informações que elas ainda não batem com o que acontece no jogo, porque ele não teve tempo para treinar. E a gente ouviu muito durante a transmissão por não ter torcida. Quando o Vasco não tinha a bola e ele gritava riba, 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 que é para subir a marcação. E os 2 gols acontecem justamente porque o que ele pede ainda não está sincronizado com o que é o treinamento por causa do tempo. Quando ele pede para pressionar a marcação, para subir a última linha, você precisa pressionar o jogador que está com a bola. E esse jogador foi o Fernandinho, que deu o primeiro passe para o Vitor Roque, depois ele dá novamente o passe para o Vitor Roque, sem pressão nenhuma na bola. Com isso, a linha é muito alta. Qualquer passe que você dê, o adversário, obviamente, está em desvantagem, porque está com a linha muito alta, e o Vitor Roque, pela velocidade, levou vantagem em tudo. Mas é um Vasco que, no segundo tempo, foi melhor, teve 2 finalizações de cabeceio com o Figueiredo. Eu até falava com o PC, a gente sempre comentava assim, não pode perder esse gol. É lógico que não pode, e ele também não quer perder. O comentário não é esse. O comentário é que você tem que, nesse momento tão crucial que o Vasco vive, e de, às vezes, nem tantas oportunidades, você tem que estar completamente concentrado para executar da melhor maneira possível. Mas a gente percebe que é um Vasco, assim, pelo menos em termos de intensidade, dentro do tempo que foi fornecido de treinamento, o Vasco foi mais intenso, né? E esse aí é o lance que eu falei. Não tinha pressão na bola, o Fernandinho consegue achar o Vitor Roque. O outro lançamento mais comprido, o Vitor Roque também. O Fernandinho, ele foi soberano no meio de campo, e isso acontece em várias partidas. Primeiro porque ele tem uma característica que nem todo jogador de meio de campo tem. Ele sempre recebe de frente para o campo do adversário. Consequentemente, ele a todo instante ele está vendo o jogo. No primeiro, ele vê o passe para o Vitor Roque, depois tem o lançamento. Então você tem, na equipe do Furacão, um Fernandinho que se sobressai no meio de campo, e um Vitor Roque, nas movimentações ofensivas do Furacão, ele é praticamente letal. Você vê, ele participa dos 2 gols. O passe, que o Vitor Bueno está uma passada à frente e o Christian completa, e no outro ele sofre o pênalti. Outro ponto, André, que o Richarlison chamou a atenção sobre a questão emocional, a questão emocional já pesa por você estar na zona de rebaixamento, né? Um time do tamanho do Vasco, pelo histórico recente de quedas, obviamente existe uma questão emocional que interfere diretamente nas ações do jogo. Coragem para jogar, coragem para dar um drible, coragem para tentar uma jogada mais ousada, e quando você perde a coragem, você fica mais simples, né? Você faz o mais simples e automaticamente você mais facilmente é marcado. Mas agora o Vasco começa também a ter que olhar para os adversários direto. Isso também interfere, porque ele olha, o Goiás ganhou, o outro empatou. E aí você começa ainda uma briga emocional com os adversários que você está lutando para fugir do rebaixamento. Próximo jogo é contra o Corinthians, fora de casa. O América, que empatou com o Flamengo e passou o Vasco, graças a esse empate, né? Por exemplo, hoje ele é um time que tem um rendimento bem melhor que o Vasco, embora uma pontuação muito próxima. O Curioso que o América vinha sendo, antes do jogo de ontem, era um time que se caracterizava por criar mais do que defender. Defendia muito mal. Ontem conseguiu defender bem. E a defesa mais vazada do campeonato. O Coritiba, desde as mudanças recentes de elenco, de comando, é um time que melhorou. O Cuiabá descolou. O Goiás teve uma troca de comando anterior à do Vasco, com o Armando Evangelista chegando. Hoje a gente vai falar de mais uma vitória do Goiás. Ou seja, fora de casa. Fora de casa. Todo mundo dando alguns sinais de recuperação, ou pelo menos de maior capacidade de competir,
que o Vasco ainda tem dificuldade de dar. Hoje teve um segundo tempo com mais criação, mas o Pedrinho estava falando, o custo disso foi se expor e dar o espaço que o Atlético, que tinha dificuldade de jogar criando mais no campo do Vasco, conseguiu com o Fernandinho e com o Vitor Roque. A quantidade de opção que o Vitor Roque oferece num jogo para resolver partida é impressionante, né? E você tendo um Fernandinho no meio de campo, você tem aí uma harmonização perfeita. Porque como o Fernandinho recebe de frente, está sempre olhando o jogo, e o Vitor Roque é esse jogador que aumenta o teu repertório ofensivo, porque ele te dá opção o tempo inteiro. Claro. No primeiro tempo você ouviu entrando pelo lado direito, nos 2 gols ele está pelo lado esquerdo. O tempo todo ele te oferece opções. Se você tem um jogador de meio de campo que percebe essas opções, que é o caso do Fernandinho, nós estamos vendo agora aí o lance que resulta no primeiro gol, aí fica tudo muito mais fácil. O grande problema, penso eu, do Furacão, não sei se vocês concordam, é que ele pode praticar um jogo mais contundente e constante. Muitas vezes ele deixa de ter esse jogo contundente e inconstante e aí pode correr até certos riscos. Mas ele tem time para ser mais contundente e mais constante ofensivamente. E você concorda, Richarlison, com o comentário do Pedrinho? Todo mundo destacou que o Vasco hoje conseguiu criar mais chances, chegou mais ao ataque, e o Pedrinho falou que mesmo assim o Furacão não fez muita força, foi muito natural. Quando chegou lá, matou o jogo. Porque, na verdade, assim, aí parte daquela coisa que eu falei sobre a questão emocional. É um time que ainda não é coeso, é um time ainda que não é um time totalmente distribuído de forma certa dentro do campo, é um trabalho que se inicia, então assim, às vezes, por impulso, os jogadores do diferente, mas nem todo mundo está na sintonia. Diferente do Atlético Paranaense, que já é um time mais preparado, é um time mais homogêneo, que tem um treinador que já, mesmo sendo interino, já tem um time um pouco mais na mão e por isso que não fez força para vencer. Só que aí que está o detalhe, o pulo do gato que a gente brinca. O Vasco era melhor na partida. Só que quando você se expõe e o time não está coeso, não tem um sistema bem definido, principalmente de forma defensiva, qualquer errinho de concentração, qualquer errinho de posicionamento e de saída de bola, que foi o que aconteceu no primeiro gol, vira uma chance importante para o Atlético Paranaense, foi o que aconteceu. A tomada de decisão, né, André? O primeiro gol, o Vasco está se estruturando na frente e você tenta uma bola alçada por dentro, sendo que o teu lateral já se mandou, os teus volantes se apresentaram mais à frente. Aí o Fernandinho rapidamente aciona o Vitor Roque. Dando uma olhadinha aqui na tabela, o Vasco pega Corinthians, Grêmio e Bragantino depois fora. E inicia o segundo turno com Atlético Mineiro e Palmeiras. Então E ele vai praticamente, até agora nesse turno, os jogos em São Januário, o Vasco não venceu e nem sequer marcou gols. O Vasco venceu um jogo do Rio de Janeiro, que foi disputado no campo da Portuguesa, na Ilha do Governador, contra o Cuiabá, e empatou com o Palmeiras no Maracanã. Mas uma equipe com essa situação que o Vasco tem, ela precisava apresentar uma melhora na produção das partidas em casa. Você ser um bom anfitrião, somando pontos, é muito importante dentro do campeonato. Esteja você no andar de cima ou no andar de baixo da tabela. Só uma pequena observação também. O Vasco demorou para alguns movimentos, né? Demora para a janela de... Sim. Demora para trazer o treinador, né? Achando que o interino, muito jovem, o Willian não tinha culpa de nada, ia sustentar uma pressão gigantesca. Demora aí no mercado, você demora a ter resultado e agora você tem que acelerar e pular alguns processos. E Pedrinho, tem a questão da punição, né? De jogar sem torcida, também. Né? Isso pro Vasco também é uma coisa que pesa claro muito. Que pesa. São Januário é sempre muito forte quando o seu torcedor está presente. O Vasco praticamente vai ter, a partir do segundo turno, um outro time. Porque está procurando reforços na defesa, no meio de campo e no ataque. No momento, por exemplo, o jogo de hoje, quem começou como centroavante foi o Figueiredo, que nas divisões de base atuou. Não é uma função estranha para ele. Ele já jogou assim nas divisões de base. Mas o Vasco não tem um centroavante que possa ser de mais imposição, de mais preocupação para os sistemas defensivos adversários. Porque o Figueiredo é um jogador ainda em formação, em construção. É uma situação, eu não vou dizer aqui que o Vasco vai ser rebaixado, porque eu não creio nisso de se sentenciar agora que o título está definido e o rebaixado também. Não, tem muito campeonato e esse é um campeonato que a gente sempre fica dizendo, se ele é equilibrado, a gente tem que estar preparado para as oscilações que o próprio campeonato apresenta. Agora, a capacidade de reação do Vasco, ela vai ter que vir de forma muito rápida. Agora sim, faltam 10 dias para fechar a janela. Os amigos têm destacado que o Vasco precisa de reforços. Faltam 10 dias, o Vasco perdeu o Pedro Raul. E o Aguinaldo.
E o Ignaldo, que era o reserva Era o imediato reserva dele. do Raul. Por mais que não estivesse brilhante, era a opção que o Vasco tinha de centroavante. Chegaram na janela o zagueiro Michael, o atacante Serginho e o Medel. Faltam 10 dias. O Michael estava no banco hoje? Estava no banco, né? Tava. no banco. Tava. Já Mesmo estreou, com desfalques na zaga, né? O Serginho estava no banco. E o também. Serginho, essa é uma história que vai se repetir. Aparentemente, cara, restando 10 dias, será que dá tempo do Não é- Vasco Eu acho que se parece reforçar que tanto assim em 10 Parece que dias? o Vasco contratou o centroavante, né? O César Esse é- Furks, Tem o né? Do Atlas, Tá né? negociando do México, com o né? Praxedes. Tá negociando com o Praxedes, Praxedes, Sebastião tem o Ferreira Ferreira. e tem o Bom,